Quase todas as denominações cristãs adotam o dízimo como prática de contribuição. E muitas pessoas têm dúvida a respeito desse assunto. Mas como muitos de nós sabemos, o assunto dízimo ele é de certa forma blindado e ele de certa maneira não pode ser questionado como prática. Nós sabemos que a maioria dos grupos e instituições tem alguns assuntos que não podem ser tocados ou não podem ser abordados de uma maneira mais livre. Mas neste vídeo aqui eu gostaria de falar de maneira aberta e franca sobre a doutrina do dízimo à luz das Escrituras Sagradas, à luz do Antigo Testamento, e se isso de fato é algo que deve ser adotado pelo cristão. Então vamos lá. Aproveitando que nós temos um ambiente livre na internet, vamos tratar um pouco sobre esse assunto. Eu já antecipo a você que eu vou falar aqui de algumas coisas que provavelmente a maioria das pessoas desconhece, inclusive leitores da Bíblia, e vou deixar as referências bíblicas que eu citar aqui na descrição do vídeo, para que você possa estudá-las, se assim quiser, com mais facilidade. Então, eu vou dividir esse breve estudo em 3 partes. Primeiro, falando do dízimo antes da lei de Moisés, da Torá. Depois, falando do dízimo como funcionava na lei. E aqui eu já antecipo para você que não havia só um dízimo na lei de Israel, havia 2 ou mais, provavelmente 3 dízimos. E qual seria o modelo de contribuição no Novo Testamento. Tá bom? Então, primeira coisa, os defensores do dízimo como prática para a igreja dizem que ele existia antes da lei de Moisés. Isso é verdade. No livro de Gênesis tem 2 referências à prática do dízimo. Uma delas está em Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 a 20, que falam de Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, e dizem também que Abraão, esses versículos dizem que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Apenas isso, o dízimo dos despojos da guerra. A segunda passagem fala de um voto do patriarca Jacó a Deus, no qual ele disse: Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e tal. Eu darei o dízimo de tudo. Essas 2 referências não tratam do dízimo como uma prática legal, tratam do dízimo como um costume antigo, e da parte de Abraão não diz a razão pela qual ele deu o dízimo a Melquisedeque, e Jacó deu como voto. Nenhuma das 2 pode ser usada como referências legais, legalistas, como base, né, para que hoje em dia o dízimo seja obrigatório. Provavelmente essas 2 referências refletem os costumes antigos de outros povos que também praticavam o dízimo. O dízimo não nasceu em Israel. Os romanos, os gregos, os cartagineses, os árabes praticavam o dízimo. Ele era uma prática antiga. Agora, como funcionava o dízimo na lei? O dízimo, a própria palavra significa a 10ª parte. E se tratava da 10ª parte dos recursos da terra, do gado, que os hebreus tinham que doar para o serviço sagrado. Lembrando que Israel era uma teocracia. Então o dízimo funcionava como um imposto. Não era como é hoje uma contribuição, digamos assim, religiosa e voluntária. Embora no discurso muitas vezes não seja voluntário, mas não pode, nas sociedades democráticas, o dízimo não pode ser uma imposição, uma obrigação. Abrindo até um parêntese, eu não sei se você sabe, mas na Alemanha, se você se declara católico ou luterano, uma parte do teu salário já é descontada como impostos que vão para uma dessas 2 denominações. Não chega a ser 10%, mas é um imposto sagrado. Como funcionava o dízimo na lei?
Você vai ver aqui que não existia só uma lei do dízimo e não existia só um dízimo. Alguns autores, digamos mais liberais, que entendem que o Pentateuco é um produto de diferentes mãos, não só de Moisés, eles acreditam que a lei do dízimo passou por desenvolvimentos ao longo dos séculos. Mas independentemente disso, vamos tratar do que essas passagens dizem. Primeiro, lá em Levítico 27, do 30 a 33, está escrito que todos os dízimos pertencem a Yahvé, ao Senhor Deus. E ali fala dos produtos da terra ou dos frutos das árvores. E ali tem uma diferença interessante. Os produtos da terra ou os frutos das árvores, eles poderiam ser resgatados. O que quer dizer isso? Se você fosse um hebreu daquele tempo, você tem lá uma macieira, a tua macieira produziu 100 maçãs, você tinha que dar 10 maçãs de dízimo. O texto diz que você poderia resgatar aquelas maçãs. Ou seja, você não dá aquelas 10 de dízimo, mas você dá o valor em dinheiro. Não era o dinheiro como nós temos hoje, mas era algum tipo de material com valor, alguma unidade monetária. Só que você tinha que acrescentar o quinto, ou seja, 20%. Então você pagava uma multa se você não quisesse dar o dízimo diretamente dos teus produtos. Só que o gado não poderia ser resgatado. Se você tinha lá 10 ovelhas, nascendo 10 ovelhas, você tinha que dar uma. O gado não poderia ser resgatado. Então essa é a primeira passagem da lei que fala de dízimo. Levítico 27, 30 a 33. Aqui em Números capítulo 18, versículos de 20 a 32, nós temos a referência ao primeiro dízimo em Israel. Essa passagem de Levítico é só uma descrição geral. Ela não especifica nada referente ao dízimo como destino. Agora, aqui em Números 18, dos versículos 20 a 32, diz que os dízimos eram dados exclusivamente aos filhos de Levi, ou seja, a tribo de Levi. Israel tinha 12 tribos e a tribo de Levi era aquela que recebia os dízimos como recompensa pelo serviço sagrado. Está escrito aqui no versículo 21 do capítulo 18. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então, os levitas recebiam os dízimos. Só que diz no versículo 26 deste mesmo capítulo que os levitas tinham que pagar o dízimo dos dízimos, né, ao sacerdote. Eles tinham que pagar. Então o sacerdote recebia o dízimo dos dízimos dado pelos levitas. Esse dízimo era levado ao templo de Jerusalém? Não. Ele não era levado ao templo de Jerusalém. Sabe como nós sabemos disso? Em Neemias, capítulo 10, versículo 37, está escrito que o dízimo da terra era dado aos levitas em todas as cidades. Em todas as cidades, ele não era levado a Jerusalém. Então esse dízimo aqui não era o dízimo do templo, era o dízimo dos levitas. Tá? Então é preciso fazer essa distinção. E aí nós temos o segundo dízimo, que era o dízimo que tinha que ser levado para o lugar que Deus escolhesse como local de adoração. Pela versão tradicional, o Pentateuco foi escrito antes da construção do templo. Então ali não especifica que o templo seria em Jerusalém, como foi ali na época foi construído na época de Salomão. Mas aqui está escrito o seguinte. Eu vou ler aqui para você a referência de Deuteronômio, capítulo 14, versículos de 24 a 26. Olha o que diz. E quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, ou seja, os dízimos, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas,
por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Está escrito aqui nessa passagem de Deuteronômio. E come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Então este dízimo aqui, número 1, ele não era dado aos levitas. O próprio ofertante comia desse dízimo com a sua família. E número 2, ele tinha que ser levado para o templo de Jerusalém, tá? Para o lugar que o Senhor escolhesse. Então veja aqui que está se falando de outro dízimo, porque o primeiro dízimo era dado aos levitas. E ele era dado em todas as cidades. Esse dízimo aqui não era levado a todas as cidades, ele tinha que ser levado para o templo, para o lugar que o Senhor Yahvé, que Adonai Yahvé escolheu, que era Jerusalém. Então não é o mesmo dízimo. Não é o mesmo dízimo porque não era levado para os mesmos lugares e porque não tinha o mesmo destino. O primeiro, os mesmos destinatários. O primeiro era dado exclusivamente aos levitas e o segundo era comido pelos ofertantes nas festas anuais em Jerusalém. E olha que interessante. O texto diz, né, que se a pessoa morasse muito longe desse local que Deus escolhesse, que veio a ser o Templo de Jerusalém, como o dízimo não era um dízimo de dinheiro naquela época, não era um dízimo de metais, era o dízimo do fruto da terra, do gado, se ele não pudesse levar aquela quantidade grande de mercadorias, muitas frutas, né, lembrando que era um dízimo anual aqui, muitas ovelhas, enfim, animais, o que o texto diz para ele fazer? Vende, e quando você chegar em Jerusalém, você compra o que você quiser. Você compra vaca, ovelha, vinho, e me desculpem aí os abstêmios, mas o texto fala que até de bebida forte. Você toma ali uma cachaça, um conhaque, um uísque. É o que está escrito aqui. Não venha me censurar porque não fui eu que escrevi. E aí o ofertante comia aquele dízimo nas festas anuais em Jerusalém. Então não era o mesmo dízimo. E aqui nós temos um terceiro dízimo. Um terceiro dízimo. Que ainda está no capítulo 14 de Deuteronômio, nos versículos 28 a 29. Esse dízimo, tá? O dízimo anterior, que eu mencionei aqui, era um dízimo anual. Esse dízimo aqui dos versículos 28 a 29 era um dízimo trienal, ele era dado a cada 3 anos. Tá? Ele era o dízimo da colheita do terceiro ano. Então, a cada 3 anos, o hebreu separava esse dízimo, mas ele não separava do que ele colheu nos 3 anos, ele separava da colheita do terceiro ano. Tá? E ele não era levado para Jerusalém. Ele era deixado nas portas e destinado também aos levitas, mas aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Olha o que diz aqui. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas, ou seja, não era levado lá para a cidade de Jerusalém. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, ou seja, que estão próximo ali dentro da cidade. E comerão e se fartarão, para que o Senhor te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Então nós temos aqui um terceiro dízimo. Alguns estudiosos acreditam que o segundo e o terceiro dízimo eram a mesma coisa. Eram o mesmo dízimo, com destinações diferentes. Outros pensam que se trata de um terceiro dízimo. Vamos ficar com a opção do terceiro dízimo, é o que me parece mais pela leitura dos textos, que são dízimos diferentes. E aí nós teríamos o dízimo dos levitas, que não era levado para Jerusalém. 2, o dízimo das festas, que era levado para o templo em Jerusalém e que era comido pelo ofertante com a sua família. E também com os levitas, a passagem fala para não se desamparar o levita. E temos esse terceiro dízimo, que não era levado para Jerusalém, era deixado ali nas portas para que as pessoas pobres pegassem.
Só que esse dízimo era trienal. Então, um hebreu, ele não dava, se cumprisse a lei, apenas 10% daquilo que a terra dava a ele, das suas colheitas, do seu gado, enfim. Ele dava, na hipótese do segundo e o terceiro dízimo serem os mesmos 20%, ou sendo esse terceiro dízimo um dízimo à parte, um hebreu dava 23,3% das suas colheitas e do seu gado. Eu vou mostrar para você. Vou te dar um exemplo aqui. É só um exemplo para você raciocinar, porque um hebreu não dava o dízimo em dinheiro, ele dava em mercadorias, tá? Então, para você entender, vamos imaginar que um hebreu tivesse uma renda de R$ 1.000 por ano, tá? Ele tinha que dar o primeiro dízimo de 100 para os levitas e o segundo dízimo de 100 para as festas em Jerusalém. Então ele dava 200, dava 20%. Isso no primeiro ano. No segundo ano, a mesma coisa. Ele ganhou 1.000, ele dava 100 para o levita e 100 para a festa em Jerusalém. No terceiro ano, ele tinha que dar o 100 do levita, o 100 das festas em Jerusalém e o terceiro dízimo, que era 100 dos pobres. Ou seja, o dízimo do terceiro ano não era cumulativo. Você pode ler pela referência que está aqui na descrição. Ele era um dízimo só da colheita do terceiro ano. Então, no final das contas, ao final de 3 anos, vamos fazer as contas aqui. Esse hebreu, hipoteticamente, anacronicamente, ganhou R$ 3.000 e deu R$ 700 de dízimo. Ele deu 23,3% da sua renda. Então, ele dava mais. Não deixa algumas pessoas saberem disso, não, alguns pastores, porque senão eles vão querer aumentar teu dízimo para 20% ou até para 30%. Mas o que eu quero dizer com essa explicação? Primeiro, o dízimo era destinado à tribo de Levi. Tem alguém da tribo de Levi aí? Algum pastor é da tribo de Levi? Não. Nem judeu nós somos. E os judeus não têm o seu templo. Os judeus não têm levitas hoje, então eles também não podem recolher dízimos. Segundo, os levitas pagavam dízimo dos dízimos. Como você atualiza essa lei hoje? A igreja recebe dinheiro, o dízimo paga 10% para a convenção, então a igreja virou os levitas e a convenção virou o sacerdote que recebe dízimo dos dízimos. É bem forçado, né? E nós temos aqui uma clara referência de que esses dízimos eram destinados, um deles para as festas em Jerusalém. Nós não somos hebreus, nós não somos israelitas, nós não guardamos a festa do Pentecostes, nós não guardamos a Páscoa, nós não guardamos as festas judaicas. Então não haveria como esse dízimo ter destinação para essas festas, tá? Nós não somos levitas, nós não somos sacerdotes, nós não somos um povo agrícola, nós não temos como aplicar essa lei do quinto dos 20% em caso de mercadoria que nós queremos dar ou não queremos dar, tá? E no final das contas, nós não temos como aplicar todas essas leis do dízimo que se referem a Israel. E Malaquias 3,10? São Malaquias, como disse alguém, o santo protetor dos pastores. Malaquias 3,10 fala para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. O templo de Jerusalém tinha ali um dos locais que era para a guarda do dízimo dos dízimos, que os levitas davam aos sacerdotes. Tá? Malaquias nem está falando de todos os dízimos, ele está falando dos dízimos levados à casa do tesouro, a não ser que ele estivesse ali tomando o todo pela parte. Tá? Mas aquilo não tem como ser aplicado a nós hoje. Nós não temos casa do tesouro, nós não temos sacerdotes, nós não temos levitas, nós não temos como aplicar esse monte de lei, esses 2 ou 3 dízimos diferentes para destinações diferentes como Israel fazia. Então o que acontece com o dízimo?
O dízimo fica lá no Velho Testamento como sacrifício de animais, como as ofertas de animais, como a guarda do sábado, como tantas outras coisas. Poucos pastores vão dizer isso para você, porque esse assunto é censurado dentro das igrejas. E na maioria das igrejas, pelo menos oficialmente, extraoficialmente, às vezes dá-se um jeitinho. Em quase todas as igrejas, oficialmente, para você ser um ministro, para você ser um obreiro, para você ser um pastor, você tem que dar o dízimo. Ainda bem que eles não sabem que aqui em Israel tinha mais do que um dízimo, porque senão eles iam querer cobrar 20% ou talvez até 30%. Como fica o dízimo então na graça? Jesus em Mateus 23 falou do dízimo. Falou para quem estava debaixo da lei, para os fariseus. Como Jesus também disse para o leproso curado, para ele cumprir a lei, oferecer ao sacerdote aquilo que a lei determinava. Mas como que fica o dízimo na graça? O dízimo na graça é atualizado, no meu entendimento e de muitos, por aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Paulo aqui está falando de ofertas que seriam dadas para pessoas necessitadas. É o contexto do capítulo 8 e do capítulo 9 de 2 aos Coríntios. Então, meu caro amigo que me ouve, que me vê, eu penso que nenhum estudo sério sobre dízimo, como esse que eu fiz aqui muito resumidamente, nos levará a crer que o dízimo é uma prática para a igreja. Quase nenhum pastor fala disso aqui que eu falei para você. Até porque a maioria deles nem sabe disso. E é bom que nem saiba mesmo, porque senão eles vão querer cobrar mais de você. O dízimo não é uma instituição para a igreja. Ele é um assunto censurado dentro das igrejas e nenhum estudo bíblico sério é feito a respeito disso, na maior parte das vezes. O que eu sugiro a você? Eu sugiro que você seja generoso. Quem é generoso, quem age em amor, muitas vezes dá até mais do que 10%, dá 20%, dá conforme as suas possibilidades. E não é dar para enriquecer um líder, um pastor, um bispo ou quem quer que seja. Você contribui para aquilo que é o trabalho de Deus. Pode ser a tua comunidade, a tua igreja, como pode ser ajudar um necessitado, pode ser dar uma cesta básica, pode ser ajudar a pagar uma faculdade de alguém, pode ser ajudar alguém que está necessitado. É isso o que o Novo Testamento apregoa, a generosidade, conforme Paulo diz aqui em 2 Coríntios 8 e 9. Então pense nisso. Fique com esta provocação e com esta reflexão. Um abraço.